Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec, que conecta pessoas, histórias e o agronegócio brasileiro. Quando falamos dos desafios do agronegócio, normalmente pensamos em clima, mercado, tecnologia ou custo de produção. Mas existe um assunto que hoje preocupa praticamente todas as propriedades e empresas do setor: as pessoas. Encontrar profissionais, desenvolver equipes, formar líderes e criar um ambiente onde as pessoas tenham vontade de crescer tornou-se um dos desafios maiores da gestão no campo. Neste episódio, vamos falar justamente sobre liderança, mão de obra e gestão de pessoas, entendendo como equipes bem preparadas podem fazer toda a diferença dentro das propriedades rurais e das empresas do agronegócio. Então vamos embora para mais um episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Bom, pessoal, então vamos conhecer agora, iniciar esse bate-papo aqui muito especial, conhecer os nossos convidados. Aqui à minha direita, Carlos Alberto Carvalho, Beto Carvalho, ele que inclusive é o nosso palestrante, na data de hoje que nós estamos gravando esse podcast. Nós vamos realizar também logo mais o Cooper Leite, terceiro encontro promovido para os nossos produtores, a galera do leite aqui da cooperativa. E o Beto vai ser o nosso palestrante. Beto, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, participar do podcast. Fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho mais quem que é Beto Carvalho. Bom, eu me chamo Beto Carvalho, sou natural de Cana Verde, eu sou técnico em agropecuária, fui gerente de fazendas por 27 anos e hoje faço um trabalho de consultoria, geralmente em 6 estados: Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas e agora começando um trabalho em Rondônia. E o meu trabalho, tem muita gente que pergunta, é gestão de pessoas no agronegócio? Não. O meu é mais específico. É treinar e desenvolver as pessoas que fazem gestão no agronegócio. O meu foco é o gerente. E eu gosto muito desse trabalho, gosto muito de executar essa função, que é o dia a dia, olho no olho, com o gerente, entendendo os desafios. Haja visto que eu fui por 27 anos um gerente arrogante, agressivo, que tratava mal as pessoas, tinha comunicação ofensiva e não fui preparado para liderar, para comandar gente. Mas era o que tinha. E mesmo com todas essas ineficiências na relação interpessoal, eu cheguei a ser gerente por 10 anos da segunda maior fazenda de leite do Brasil. Tamanha carência. E com excesso e oferta de mão de obra, dava para gerir colocando o dedo na cara das pessoas e falando que elas tinham que fazer o que eu queria, porque senão eu mandava embora. Esse cenário que nós vamos discutir mudou muito, né? E esse é o trabalho, é para preparar as pessoas para esse novo cenário que nós estamos vivendo. Bacana demais, mais uma vez seja bem-vindo, Beto, fica à vontade, a casa é sua, prazer recebê-lo e tenho certeza que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui, muito enriquecedor esse tema, Ariel? Vou te apresentar agora também, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade aí para se apresentar, Ariel Novaes, gerente de produção da fábrica de rações da Carpec. Olá pessoal, Igor, Beto e quem nos vê em qualquer plataforma da digital. Enfim, meu nome é Ariel, eu sou natural de Patos de Minas, mudei aqui para o Carmo do Paranaíba há 11 anos atrás. Mudei para vir trabalhar na Carpec, na fábrica de rações. Sou formado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e atuo aí já nessa área de nutrição de leite, fazendas, já desde 2012, né? Já tenho um prazo. E aqui na Carpec, iniciei minha jornada aqui como técnico comercial, então minha função inicial era realmente prospectar clientes, visitar e dar assistência técnica aos nossos produtores de leite e corte, e com o passar do tempo, a fábrica foi crescendo e surgiu a demanda e a oportunidade para eu me tornar o gestor da fábrica de rações de 2017 para cá já.
Então, hoje, meu trabalho ele é muito mais administrativo, de coordenação, apesar de que ainda trabalho, não deixo de ser zootecnista, né? Então, o desenho da linha de produtos que nós comercializamos é feita por mim, mas realmente meu foco hoje é coordenar, e como o Beto vai nos falar muito bem aqui adiante, o nosso maior desafio e onde está o nosso maior potencial é coordenar as pessoas, é facilitar o trabalho das pessoas, facilitar a vida das pessoas, porque definitivamente são elas que movem o mundo, né? O Beto, aqui até puxando um gancho aqui do Ariel, né? Quando a gente fala de agronegócio, é uma preocupação sempre, né? Muitas preocupações que tem, clima, se está frio, se está fazendo calor, a gente fala de empresa a céu aberto, mas sem dúvida nenhuma a gestão de pessoas, né? As pessoas também é uma preocupação. E você que roda todo o país, né? Visitando fazendas, desenvolvendo líderes também, quais que são as principais dificuldades que você vê, os principais desafios quando o assunto é gestão de pessoas? Olha, eu tenho sido meio polêmico ao dizer o seguinte, considerando aí essa nova regra para a legislação trabalhista de 5x2, eu estou enxergando isso de uma forma diferente, apesar de termos que realmente discutir e ser, né, um pouco mais questionador das questões políticas. Mas o grande desafio, tanto no meio urbano, que eu acabo entrando, hoje eu presto serviço em 2 empresas urbanas, uma fábrica de implementos, uma metalúrgica, e uma rede de lojas de acessórios femininos, são 16 lojas. E é a mesma coisa, não muda nada. O grande desafio para o gestor atrair pessoas e depois reter pessoas é criar qualidade de vida. Então essa situação, que por incrível que pareça ainda acontece, quando eu assumo a consultoria numa fazenda, eu ainda vejo situações de as folgas não estão em dia. Você vai no gestor e pergunta, mas e aí? Mas o que eu posso fazer? Você tem que fazer qualquer coisa, mas você tem que colocar isso é o papel seu. E eu prestei uma consultoria numa rede de hortifruti em Belo Horizonte, muito conceituada, situada nos melhores bairros de BH. E o dono não aceitava que os funcionários, principalmente gerentes, teriam que ter folga mais do que o domingo à tarde. Então, o grande desafio é lidar com essa demanda. E tem gente que acha que dá para conviver com isso, e não dá. Nós precisamos criar microclimas dentro das empresas, seja fazenda, seja empresa urbana, seja uma loja de shopping. Nós precisamos criar microclimas dentro delas que as pessoas possam ter vida após o trabalho. Essa questão de viver 6 dias trabalhando em regimes muito extrativistas não vai atrair pessoas. E nós estamos falando muito mal da geração Z, mas ela só tem uma diferença de mim. Eu dormi em paiol, eu tirei leite na mão, eu trabalhei 6 anos sem folga. Eu não sei se eu estava certo. Quem falou que precisa ser assim para viver? E agora os gestores estão tendo muita dificuldade de se adequar a essa nova realidade. Então eu diria que em primeiro plano não é salário, não é assistência governamental, né? Essa questão aí do Bolsa Família, é as empresas criarem um ambiente de trabalho atrativo, onde as pessoas possam ter vida, para dedicar ao filho, para descansar, para ter lazer, para queimar a carninha dele lá e para viver. Qualidade de vida, né? Isso é fundamental. Para mim não tem nada mais, eu estou vendo e estou presenciando, e não muda, tá? Rondônia, Paraná, tem contato e dou consultoria online no Rio Grande do Sul, dou consultoria em Goiânia, não muda, é a mesma coisa. Tem pessoas trocando o emprego de 3.500 até 4.000 reais para ir ganhar 2.500 no iFood, no Mercado Livre, nas entregas, em outras, no Uber,
porque ele faz o horário dele e tem qualidade de vida. Hoje o pessoal procura muito essa flexibilidade, né, Beto? E assim, eu não sei se você vai, eu acredito que sim, vai concordar com o raciocínio, mas eu acredito que quando a empresa consegue oferecer essa flexibilidade, a produtividade também é muito maior, né? Porque talvez o pessoal pense, não, mas assim, se eu ficar muito liberal e tudo, a produtividade aqui vai cair, porque o cara não está aqui o tempo inteiro trabalhando e fazendo aquele serviço, mas é o contrário, né? Quando você consegue entregar essa flexibilidade, a produtividade ela aumenta. Sem dúvida. E isso está muito ligado ao papel do líder. Ah, mas se eu fizer isso, eu possibilito aquilo. Não, você tem as rédeas. Não é assim. Você fala que pode, fala que não pode. Fala que dá e que não dá. Então, é você ditar essas regras. Mas não é negociável é as pessoas trabalharem aí sem folgas, porque o quadro de pessoas por alta rotatividade, que é o maior câncer hoje na gestão, foi diminuído. E aí vai ter que tirar a folga das pessoas. Olha, é a ciranda. Quem consegue criar uma condição de trabalho dessa, entra na ciranda positiva. Vai as pessoas trabalhando melhor, satisfeitas, comenta com os outros e a fazenda vira uma referência e tem fila de gente para trabalhar. A sua marca empregadora ela fica muito mais forte. E quando é o contrário, que é uma situação extrativista, as pessoas ficam insatisfeitas, querem mudar de emprego, tenta se comprar isso com salário, a notícia corre e a empresa passa a não ser preferida pelos que estão candidatos. Ela tem muito mais dificuldade com a mão de obra. E as pessoas é muito importante, né? Talvez é o mais importante que tem dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Ariel, você mencionou que está à frente da fábrica desde o início. Como que foi a experiência lá de montar aquela primeira equipe? E lá foi talvez a sua primeira grande experiência enquanto gestor de uma grande equipe? Sim. Eu cheguei, eu era um rapaz novo, né? Eu tinha 2 anos apenas de formato quando eu cheguei aqui no Carmo e na Carpec. Eu tinha 25 anos de idade naquela ocasião. E quando eu assumi a fábrica de rações, eu tinha então de 27 para 28. Então muito novo, né? E logo que eu assumi, eu achei na minha cabeça juvenil ainda que o meu maior desafio seria eu domar os processos, aprender os processos e fazer, enfim, uma produção e uma logística eficiente. E em muito pouco tempo eu vi que o meu maior desafio é que para esses processos acontecerem de forma organizada, de forma eficiente, a gente precisa de pessoas comprometidas. É impossível a gente ser qualquer empresa, como o Beto falou, seja ela rural ou não, ela ser eficiente, ela gerar resultado se as pessoas não forem comprometidas com o que elas estão fazendo, né? Então, no início da fábrica, realmente a gente ainda vivia um cenário totalmente diferente do que é hoje. Naquela ocasião, nós tínhamos lá a lei da oferta e demanda, ela sempre prevalece, né? Quando a gente tem muita oferta de mão de obra e baixa demanda, você consegue selecionar essa própria circunstância, ela proporciona desaforos, como o Beto falou aqui. Hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente. Então, naquela ocasião, em 2015, quando a fábrica foi inaugurada, nós não tínhamos problema com mão de obra, nem para captar, nem para reter, né? E eu vejo com muito bons olhos isso, graças à evolução a evolução do Brasil, evolução da nossa cidade, da nossa região, e espero que isso se expanda planeta, né? Na verdade, várias partes do planeta, isso já aconteceram antes daqui. A lei da oferta e da demanda ela vai apertar cada vez mais. Nós vamos ter fatalmente mais demanda e menos oferta. E se nós não trabalharmos na linha de pensamento do que o Beto nos falou aqui, empresas irão fechar, seja ela rural ou não. Definitivamente, no início nós tínhamos um panorama, em questão de 10, 11 anos, o mundo girou.
Quando a gente pensa pelo lado do empregador, é ruim porque antes era fácil, mas eu acho que até o empregador e as empresas, elas têm que ver com bons olhos isso, porque isso nos força a sermos melhores. Essa situação nos forçou a Carpec, forçou todas as empresas, né? Todas as fazendas da região que ainda estão de pé aqui, elas foram forçadas a tratar melhor as pessoas, a enxergar que antes de existir a relação empregador e empregado, existe uma relação humana ali, existe uma relação de irmão. Independente da fé que cada um possa professar aqui, algo que eu creio que não pode restar dúvida é que todos nós somos filhos de um mesmo Criador. Seja esse Criador chamado pelo nome que a gente quiser dar. Então, eu vejo com muito bons olhos que finalmente, mesmo que por uma situação completamente adversa, nós somos chamados a nos enxergar primeiramente como irmãos. E assim, eu creio que muitas coisas serão ditas aqui, mas nada faz sentido e nada vai gerar sucesso se a gente não se colocar nessa posição de irmão. Então, a relação, ela é muito anterior a qualquer outra relação empregatícia que possa existir. Sem dúvida nenhuma, faz muita diferença, né, essa relação humana, principalmente quando a gente fala de líder para liderado, né, acho que faz todo sentido, essa flexibilidade também que a gente trouxe aqui. Ô Beto, e na sua opinião, qual que é a dificuldade maior? É encontrar pessoas ou formar profissionais? Os dois. Embora o encontrar pessoas, eu tenho conseguido ajudar muito as fazendas por onde eu passo e onde eu estou. Hoje são 3 empresas que eu estou prestando consultoria. Eu faço a seguinte pergunta, né, para o gerente que cria o dogma, e esses modelos mentais, eles atrapalham muito, verdades absolutas. Não tem gente para trabalhar. Beleza, está difícil, você precisa ter um atrativo para realmente ter pessoas querendo trabalhar com você. E o atrativo, eu acredito nisso, é humanismo. E nós misturamos muito humanismo com paternalismo. Paternalismo afasta as pessoas de boa índole, bom caráter, as pessoas que querem realmente participar. E o humanismo atrai. Humanismo é atender a necessidade das pessoas. Paternalismo é atender a vontade das pessoas. Então, o que eu vejo, né? É que nós precisamos criar modelos, né, para buscar pessoas. Por exemplo, o gerente que me fala, Beto, eu não estou conseguindo encontrar pessoas. Eu falo, vamos lá, vamos colocar no papel aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu defendo que o gerente tem que estar no comando, ele tem que ser o último a pegar no operacional. Ele precisa encontrar motivos, valores no trabalho dele, que é a gestão. Então, se é assim, eu quero que ele dedique um tempo dele à parte administrativa, zelar de números, conhecer como que está caminhando através de resultados a empresa que ele tem. E nesse tempo que ele tem no administrativo, eu quero ir lá com ele e falar, segunda-feira, quanto tempo você realmente, mas gastou na realidade, para você contactar a sua rede de contatos, querendo saber aonde pode ter pessoas que interessam a você. Vamos parar com essa classificação besta aí, medíocre, de bom e ruim. Funcionário bom e funcionário ruim. Tem funcionário bem contratado, bem alocado, conscientizado e treinado. E tem funcionário que não consegue se alocar, se adaptar ao lugar. Então vamos pegar as pessoas que têm, de alguma forma, adaptabilidade ao que você quer. Fábrica de ração, café, leite, vamos pegar a pessoa. Você precisa buscar as pessoas que tenham ou queiram criar algum vínculo com a sua atividade, para que você consiga manter essas pessoas e fugir dos números absurdos da rotatividade. Vamos lá, segunda-feira, quantos minutos você gastou para você fazer os contatos seu com o frentista do posto de gasolina, o balconista da cooperativa, o veterinário que te visita, e para você saber aonde tem pessoas que você possa contratar? 0. Terça, também não deu tempo. Quarta, eu não consegui. Quinta, como assim não tem gente para trabalhar?
Qual que é a sua prospecção de pessoas? É zero. Como é que você fica? Não, está tudo na mão do Espírito Santo. Não, meu filho, Deus não vai fazer sozinho. Você precisa ter um pouquinho de esforço. Então, qual é o caminho? E depois, a retenção é uma arte. Tem gente que ainda vive, eu não sei em que situação, em que realidade que ele vive. Comigo é assim, falou que ia embora, que vai embora, já faz um dia. Cara, não é assim, não dá. Nós temos que trabalhar a retenção. Retenção de pessoas tem duas formas. Retenção artificial, não faça, não funciona. Você quer ir embora, Igor? Vamos fazer o seguinte, eu te pago R$200 a mais para você ficar comigo. Isso é totalmente artificial. Ah, eu estou achando difícil vir para Ordenha, porque eu moro lá na entrada da família. Eu vou te dar uma bicicleta para você vir. Não adianta, daqui uns dias vai ter que ser uma moto, depois vai ter que ser um carro. Isso é retenção artificial. Retenção natural. Para onde você vai, meu amigo? Você é o cara responsável meu pelo trato das vacas. Para onde você vai? Ah, eu vou para uma outra fazenda ali. Por que você vai? Logicamente, por causa da famosa história de a grama do vizinho é mais verde. Cabe a você mostrar que não é. Você precisa mostrar essa realidade. Por quê? Porque não é mais verde. É o caso mais comum que eu vejo, é encontro numa fazenda, o cara vem despedir de mim, ô Beto, da próxima vez que você vier eu não estou aqui mais. Por quê? Eu estou em outra fazenda. Fazer o quê? Eu vou fazer trato. Meu amigo, se você está saindo daqui por uma opção e está indo para outra fazenda para a mesma opção, e você vai ganhar mais, e quase sempre essa que vai oferecer mais tem uma produção menor capacidade de remunerar. Por quê? Faz a conta, não fecha. Não, mas o cara lá ofereceu, beleza, passa 2 meses eu encontro com o cara lá, na proximidade da fazenda. O que foi, companheiro? Ah, rapaz, lá não era assim, igual ele falou, não. Aqui eu tenho 4 folgas, lá eu tinha 2, aqui eu trabalho 9 horas por dia, lá eu trabalhava 12. E agora? Agora eu tentei voltar e já arrumo outro meu lugar e não vai. Então, o que faltou aí? Faltou o gerente ter uma relação com o funcionário, ou a gestão, ou a direção da empresa, para que haja uma retenção natural. Vai lá, cara, pode ir. Olha lá a moradia. Olha. Por que esse cara está pagando 300 a mais? Alguma coisa tem. Todo angu feito às pressas tem caroço. Não vai ter jeito. Não tem milagre, não tem almoço de graça. Ele está pagando 300 a mais, é porque a casa não oferece condição, é porque a carga horária é maior e ele está desafiando as legislações trabalhistas, é porque ele tem escassez de mão de obra, porque o ambiente é péssimo, porque o jeito dele tratar as pessoas é mau. Tem alguma coisa, senão ele não estaria pagando acima do mercado. Então, mercado é soberano. Isso tem 200 nada, isso tem 5.000 anos que o mercado é soberano. O mercado paga pelo produto que o produto vale. Se a região está remunerando um ordenador R$3.000, se alguém começar a remunerar R$3.500, o funcionário consciente, que foi conscientizado, ele não entra nessa. Então eu encontro as duas realidades. Funcionário deixando a empresa por R$300 e funcionário que falou não para uma proposta acima de R$500. O que deixou de R$300, quem acredita nisso está se enganando. Ele está deixando porque o único vínculo entre ele e a empresa é o salário. Amizade, espiritualidade, ambiente positivo, moradia digna, não faz parte. Se faz, meu amigo, ele tem todos esses tentáculos ligados com a empresa. Ele não vai deixar. Agora que você vai avaliar todos esses pilares aí, não é só o financeiro que vai pesar. Ele não está trocando R$300, ele está trocando porque não tem motivo para ficar aqui. O R$300 desempapou. Esses outros pilares aí também. Que eu encontro o contrário. Ô Beto, eu tive uma proposta de R$500 a mais. E aí, não vou? Porque, eu não vou arriscar não, estou muito bem aqui. É muito ajeitado, tudo funciona muito bem aqui. Sem dúvida. O Beto trouxe vários ganchos aqui, Ariel. Vários ganchos muito bacanas aqui da gente abordar. E um que me chamou muita atenção aqui também é dessa questão das habilidades que o líder tem que ter e tirar esse tempo também para fazer essa gestão estratégica e principalmente posicionar a pessoa certa no lugar certo, até fazendo uma alusão aqui com o futebol, né? Por exemplo, a Argentina, que foi a campeã da última Copa do Mundo, ela tinha ali o Lionel Scaloni, que era um treinador que estava chegando há pouco tempo. Ele não é melhor do que o Messi, ele não é melhor do que o Lautaro Martínez, que o Julián Álvares, os atacantes, os zagueiros, mas ele teve a capacidade de formar um time.
ou seja, ele é meio que o diretor da orquestra. Ele conseguiu combinar a zaga com o meio-campo, com o Messi, potencializar a genialidade, né, ali do Messi e conseguiu montar um time e ser campeão. Acho que essa é uma habilidade muito importante para um gestor de equipes, né, Ariel? Você enxerga dessa forma também? Sim, eu creio que o primeiro passo para um bom líder, ser um bom líder, é ele ter essa percepção de que ele não é o melhor jogador do time. E normalmente não pode ser mesmo. Lá na fábrica hoje, que é onde eu convivo, né, 90% do meu tempo, né, enquanto eu estou trabalhando, eu tenho vários líderes lá. E eu falo líder, né, quando a gente pensa em pessoas que estão coordenando algum processo, claro, esses também, mas tem pessoas que estão executando as funções que a gente pode julgar mais simples, que ela exerce a liderança sobre aquilo que ela está desempenhando. Então, isso parte muito da cabeça de quem está liderando as pessoas, né? Eu creio que assim como uma orquestra, ela tem um maestro, uma empresa, uma organização, ela também precisa ter um maestro ou o time de futebol um técnico. E a diferença de um bom técnico ou de um vencedor ou de um perdedor, é claro, entram vários fatores, né? Mas é justamente ele saber aproveitar, confiar nas pessoas e saber aproveitar o potencial máximo dela na posição certa. Se a gente pegar o Messi e colocar ele no gol, ele se torna um jogador medíocre, né? Talvez, né? Então, assim, passa muito por isso. Quando a gente menciona, continuando aqui nosso paralelo que a gente falou com o futebol e também outro gancho do Beto, um treinador de seleção ele tem que estar sempre atento a todos os jogos para ele conseguir acompanhar qual jogador que ele vai convocar, né? E é justamente o que o Beto aqui mencionou, de você tirar um tempo também para você poder sondar e descobrir as pessoas para você fazer parte da sua equipe e conseguir montar uma equipe de sucesso, né, Ariel? Sim. É extremamente importante o que o Beto falou. O gestor ele tem que ter tempo para pensar. Às vezes isso incomoda, né, a gestão de achar que quando ele não tem nada operacional para fazer, ele está à toa, né? Ele está cangando grilo, como diz aqui. E na realidade não. Muitas vezes, nesses momentos em que você não tem nada operacional, e uma gestão eficiente, ao meu ver, ela diminui ao máximo a parte operacional da gestão, é onde ela começa a fazer o que mais interessa, que é observar. Observar tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. Isso é fundamental. Roberto, e quando a gente fala no papel do gestor, no papel da liderança, qual que é a diferença entre ser chefe e ser líder? Pois é. Tem um ditado da Margaret Thatcher que é muito interessante, né? Que ela dizia que ser líder é como ser dama. Se você precisa dizer que é, então você não é. Então são as atitudes do dia a dia, né? Eu acredito que nós temos que primeiro ser candidatos a líderes, para depois alguém nos considerar líder, e não a gente se considerar líder. Parar com essa bobagem de líder nato. Porque isso não é liderança, isso é característica. A liderança é uma pizza de 30 pedaços. E tem pedaços sendo criados a cada ano com o nosso aprendizado, né? Eu até diria que o líder não é que tem que saber lidar, ele tem que aprender. Sempre o saber é muito efêmero, muito abstrato. Ele tem que aprender a lidar. E eu vejo que nós não temos líderes. Na verdade, nós temos hoje um déficit muito grande de quem está à frente das empresas. Eu sempre classifico que eu convivo com 3 níveis de profissionais em diversas empresas, de CEO ao supervisor de produção. Existe o tomador de conta, principalmente dentro das fazendas. É o cara que está trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, não tem planejamento, não tem programação, não desenvolve pessoas, é um exímio trocador de gente e vive sobrecarregado. Geralmente, quando eu chego nessas fazendas, ele me pergunta: o que você veio fazer aqui? Eu vim te treinar para ser gerente. Você está errado, meu negócio é aposentar, eu não quero aprender a ser gerente. Eu estou por aqui, eu não aguento mais isso, eu estou de saco cheio, eu não tiro folga, eu não tenho... Esse é o tomador de conta.
Nada que o desmereça, mas ele não tem qualidade de vida e ele não tem uma perspectiva boa de futuro. Ele representa, no meu cardápio, ele representa 60% a 70% das pessoas que estão à frente das empresas, pequenas, médias e grandes. Depois tem o gerente. O gerente, ele tem metodologia, ele planeja o dia seguinte, ele é desenvolvedor de pessoas, ele consegue ter uma comunicação eficiente, ele inspira as pessoas e ele tem uma facilidade de gerir que ele tem qualidade de vida. Ele às vezes sai da fazenda com a família na sexta-feira à tarde e só retorna na segunda, porque tem uma equipe, criou uma base, por ser desenvolvedor de pessoas. Ele representa 20%, 25%. 70% é tomador de conta, 20% a 25% é gerente e 5% é o patamar que todos deveriam chegar. Esse eu vejo muito poucos, é o gestor. O gestor por gerente, ele faz tudo que o gerente faz, mas ele tem uma visão de negócio. Ele tem como meta a maximização de lucro, ele tem como meta cuidar desses números e ele investe tempo em gestão. O gerente, ele às vezes deixa um pouco isso a desejar. Então eu digo o seguinte, quando eu convivo com esses aí, né, agora está completando 84 empresas que eu estou nesses 16 anos como consultor. Eu defino de uma maneira mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, porque tem lugar que tem que ser. O gerente, ele tem uma visão do trabalho. Ele exige da empresa uma caminhonete cabine dupla para andar. O gestor, ele não faz questão de andar na caminhonetezinha pequena, porque ele é focado no resultado, que ele vai levar parte disso no final do ano através de participação em resultado. Ele não quer benesses, ele não quer situações momentâneas de vantagens, ele quer lucratividade, trabalhar acima da casa dos 20% de resultado ao ano para ele pegar uma margem disso e ter isso. Eu vivi uma realidade dessa em Querência, no Mato Grosso. O CEO da empresa e dono, ele vive na Alemanha, ele é CEO de 100 empresas lá da antiga família da Luiz Dreyfus aqui no Brasil, e ele, para mim, é o símbolo maior de um CEO que eu já convivi na minha vida. É impressionante, 100 empresas na Europa que ele toca. E ele tem uma fazenda de 18 mil hectares de soja em Querência. E eu ajudei ele a contratar um gerente. E quando ele me falou, né, falou, nós vamos contratar um gerente, você vai ser responsável por me ajudar na seleção. Beleza, aí eu faço uma definição de o que ele espera e o que ele vai oferecer. Aí a oferta era 300 mil reais de salário por ano, mais uma participação em saco de soja acima do que conseguir produzir, que atende à necessidade da empresa, que poderia dar de 400 a 700 mil por ano. Falei, opa lá, companheiro. Eu falei que eu nunca mais ia ser gerente de fazenda nessas proporções, eu sou candidato. Ele falou, Beto, eu não incomodo com isso. Eu vou ofertar isso e eu vou remunerar os meus gestores desse jeito. A esposa é dona do Minerva, do frigorífico Minerva. Então, é mais ou menos aí que eu vejo a diferença. Todo candidato a gerente precisa ter foco na gestão. Todo tomador de conta deveria aprender a gerenciar, para ele subir de patamar. Fazendo curso, participando de palestras, e às vezes, sabe, eu vejo uma desconexão tão grande que eu vejo que o gerente não está conseguindo fazer o trabalho e ele é um agrônomo, um zootecnista, um veterinário. Eu falo, vem cá, para você conseguir desempenhar a liderança, o que você vai fazer? Já tomei providência. O que é? Eu estou fazendo uma pós. Para quê, cara? Qual que é a pós? Vai te ajudar em quê ali? Para você lidar no dia a dia, para você conseguir fazer esse trabalho? Faça cursos específicos. É claro que as pessoas que estão nas instituições de ensino vão achar eu um babaca, né, de falar um negócio desse. Mas eu não vejo motivo. Para que fazer uma pós? Vai fazer um curso específico, vai aprender um curso específico sobre comunicação, sobre liderança, sobre influência, sobre persuasão de pessoas. Tem cursos hoje sobre isso. O mais básico deles, autoconhecimento. 100% dos gestores que eu convivo, do dono da empresa ao mais simples supervisor, não se conhecem. E aí tem uma diferença enorme entre o que eu acho que eu sou e como eu sou percebido. Ah, eu sou o cara, eu sou fácil, eu aconteço, as pessoas gostam de mim. Eu vou para o chão de fábrica, eu vejo outra realidade. Aí não cria conexão com as pessoas.
aí não tem liderança, aí é chefia. Até nesse tipo de pensamento aí a gente observa, né, a questão, talvez o cara está ali no cargo de gestão, mas ele está pensando muito mais na parte operacional, tentando, buscando uma pós-graduação técnica, ao invés de buscar algo voltado ali que possa ajudar ele a desenvolver essa parte de gestão que é diferente. Até nesse tipo de pensamento a gente consegue observar, né, o exemplo que você trouxe. O Ariel, e ao longo desse tempo na fábrica de ração, qual que foi as principais lições aí que você tira da gestão de pessoas? Olha, Igor, realmente que eu sou um eterno aprendiz. Eu acho que de tudo é isso. Não existe fórmula que vai ser certa para sempre, não existe o jeito certo de fazer. E tem uma coisa que realmente eu descobri é que existe uma diferença muito grande entre o certo e o sensato. Desde que o ser humano é ser humano e é falho, muitas vezes o que a gente julga ser certo não é sensato. Então, eu descobri ao longo desses anos aí, trabalhando com muitas pessoas, né, e liderando muitas pessoas, que entre o certo e o sensato, eu estou com o sensato. Eu creio que a gente tem que ser muito mais flexível do que a gente acha que pode ser, e a gente tem que ser muito mais... ter muito mais empatia do que a gente normalmente tem. Foi basicamente isso que eu venho aprendendo, mas de fato o aprendizado ele é eterno, porque as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as exigências mudam, e a gente tem que se adequar, readequar, a gente tem que se reinventar, e partindo sempre do pressuposto que não existe uma peça mais importante do que outra dentro de uma organização. O meu pensamento ele é muito em cima disso. Eu realmente acredito nisso. É claro que tem peças que são mais decisivas, que podem impactar mais ou menos o acerto ou o erro delas, mas mais importante não é. Porque assim como a famosa corrente da bicicleta, se um elo sair ali, a bicicleta virou um lixo. Ela pode ser encostada e você pode andar a pé, né? Então, basicamente é isso. Bacana. Ô Beto, e você tinha mencionado um ponto interessante aí, que talvez o líder pensa que ele é uma coisa e quando você vai lá no chão de fábrica a percepção dele é outra. Como que você avalia a importância da cultura também, do feedback, do ouvir a equipe, ou a equipe ouvir o gestor, vice-versa, a cultura do feedback dentro das organizações também nesse cenário? Pois é um grande desafio, sabe? Eu fiz uma busca outro dia numa IA sobre os maiores desafios, até para eu colocar, fazer uma grade de programação para eu fazer conteúdo para mim, para as minhas redes sociais. E um dos principais é esse. O gerente não tem noção, não consegue ser eficiente ao oferecer feedback. É um aprendizado, sabe? Eu tenho recomendado para todo gerente, toda pessoa que quer criar boas relações, sendo gerente ou não, um livro que eu faço 12 treinamentos dentro das fazendas que eu dou consultoria. E uma das coisas que eu quero com o gerente é que ele adote o hábito da leitura. Tem um livro de um americano, eu esqueci, eu posso passar depois ali, você pode até olhar aí no Google aí que vai ter o autor. Preciso saber se estou indo bem. É um guia sobre como dar e receber feedback. É fantástico. Então, eu tenho um treinamento sobre uma visão prática, aplicável, simples de como praticar feedback no dia a dia. Então, é um grande desafio, não só o líder, mas precisa ser uma cultura dentro da empresa. A melhor forma de quebrar milindres, de andar sobre ovos dentro da empresa, é a prática de feedback. É as pessoas se sentirem naturalmente à vontade para chegar e falar, ô meu amigo,
do jeito que você me perguntou as coisas ali, eu percebi um pouco de grosseria na sua fala. Pô, então me perdoa, e vai e toca a vida e as coisas acontecem. Mas a falta de feedback faz as pessoas levar para a cama as insatisfações do dia a dia. Isso vira mágoa, ressentimento, e vai criando cada vez relações mais distantes. Aquilo vai criando uma bola de neve, né? E depois qualquer coisa ali, é um fio desencapado que verdade, estoura, né? Aí é o copo cheio, né? Uma gota vai derramar. Sim, exatamente. Quando a gente fala dessa questão do feedback, não só fornecer o feedback, mas saber receber ele também é muito importante, né, Ariel? Sim. E essa talvez é um gargalo realmente da liderança, porque muitas vezes não é muito fácil, né? Não é fácil, talvez, você receber certo feedback, também não é fácil você ter que fornecer um feedback que talvez não seja tão positivo. Não como a gente tem, nós somos treinados a achar que o feedback ele é sempre do líder para o liderado, mas na realidade, ao longo dessa trajetória aí também, eu vejo que os mais eficientes são aquelas conversas, os feedbacks, conversas, né? Inglesando o negócio. A conversa correta, um diálogo claro que acontece dentro da própria equipe. Porque quando todo mundo está a par do que está acontecendo, de bom ou de ruim, dentro de um processo, ou dentro mesmo da peculiaridade de cada pessoa, às vezes tem uma pessoa que está num dia bom, outra não, a gente tem que estimular isso. Nós temos que estimular que as pessoas... Eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo que o meu sonho é que todas sejam amigas. Eu não posso exigir isso. Porque para você construir um laço de amizade com alguém, não tem outra forma. Você tem que respeitar essa pessoa e você tem que admirar ela. Você não é amigo de quem você não respeita e não admira. Então, eu acho que a nossa busca incessante tem que ser em cima disso. A gente estimular com que as pessoas vejam o que há de bom na outra, né? Porque se a gente for olhar defeito, todos temos. Não tem aquela exceção, creio que teve uma que pisou aqui na Terra 2000 anos atrás, né? Mas fora ela, todos nós temos. E a gente tem que saber realmente a respeitar as pessoas. E respeitar as pessoas não é imaginar que ela é perfeita, porque não existe a perfeição. Respeitar é a gente saber que os erros e os acertos fazem parte daquela pessoa e eu vou acolher ela e vou respeitar ela independente disso. E com o passar do tempo, com a convivência, você começa a admirar a pessoa e, por fim, cria amizade. Eu creio que quando a gente consegue criar um ambiente que propicia isso, das pessoas se tornarem amigas, uma amizade saudável, que nasce do respeito e da admiração. O negócio ele prospera, né? Ele vai para frente. Eu queria só complementar isso aí. Graças a Deus, encontrei um que comunga da opinião minha sobre amizade. Eu tenho 3 profissionais aí que estão fazendo um belo trabalho aí num grupo nas redes sociais, e um cara que eu admiro muito, somos amigos há mais de 30 anos, já viajamos junto para fora do país, e outro dia eu vi uma fala dele que eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele, fazendo uma crítica, sabe? A gerente não tem que ser amiguinho das pessoas. Eu falei, meu amigo, você está deturpando a amizade. E quem me segue nas redes sociais viu aí que eu levantei uma bandeira e eu fiz 10 vídeos sobre a importância da amizade no ambiente de trabalho. O Ariel é um dos poucos que eu vejo que comungam dessa opinião comigo. Olha, eu já errei demais e hoje eu vou falar sobre isso na palestra. Subordinado não deve ter amizade com o superior. Superior não pode ter amizade com o subordinado. Eu comprei essa ideia no passado e isso me atrapalhou pra caramba. E hoje eu ainda vejo que tem muito em relação a isso. Eu vejo gerentes e eu corrijo ele na hora. Eu vejo gerentes, quando a gente está gerenciando um conflito dentro de uma empresa, eu falo, olha, vocês dois não precisam ser amigos, mas tem que conviver. Eu falei, opa lá, peraí, precisa ser amigo sim. Se vocês dois forem amigos, vocês vão tratar os conflitos do dia a dia, as divergências, com muito mais respeito
com muito mais produtividade. Tem que ser amigo, sim, não tem outro jeito não, isso não é negociável. Então eu comungo muito da opinião dele. Que amizade? Por que não ter amizade? Ah, mas se eu tiver amizade e o Igor não me respeitar, mas como que as minhas amizades na minha vida... É impossível, né? É impossível a pessoa ser sua amiga. Eu tenho amizade lá fora, na rua, que o sujeito chega e me desrespeita e me causa dano, então não é amizade, tem que ter outro nome, tem que pôr outro nome para isso. E pegando um outro gancho aí que o Ariel falou, que eu concordo plenamente, né? Trabalhar a espiritualidade no ambiente de trabalho. Graças a Deus. Eu sempre fui espiritualizado, mas não era religioso. Eu passei por uma grande experiência na minha vida, que é muito contestada aí. Eu fui só para desafiar, eu fui porque achei que era a maior bobagem do mundo, e realmente mudou minha vida, que são os legendários. E agora... eu vou na missa todos os domingos, não tem nada disso que legendário vai lá e o cara quer mudar a cabeça para ser evangélico, ninguém me convidou para nada disso, pelo contrário, me instruíram. Procura um meio de você afinar, melhorar a sua fé. Eu vou na missa todos os dias, sou católico e eu acredito demais na espiritualidade no ambiente de trabalho. Graças a Deus, 95% das empresas que eu estive ou que eu estou, faz uma oração antes de pegar o trabalho todos os dias. E eu tenho visto muito benefício nisso. E isso começa a construção da amizade. Para mim, a amizade é fundamental. É criar esses vínculos. Eu não vejo nada de mal quando eu vejo um cara que desempenha liderança, é humano, é espiritualizado. Pode ser religioso? Pode. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E constrói um ambiente desse. Ele consegue o máximo que ele precisa com as pessoas. Ele consegue ser visto cada vez mais próximo do que ele acredita que é. E para mim não tem outro caminho. Então eu comungo muito da sua opinião. A amizade é fundamental, tem que ser construída, tem que existir. Por incrível que pareça, eu encontro gerentes que se sentem, vai ter até um slide sobre isso hoje na palestra, né? Acha que gerente precisa se inspirar no antigo faraó do Egito. Eu sou o Deus na terra, todos aqui estão para me servir. E não é. É esse que teve aqui há 2000 anos atrás. Eu sou o servidor. Como que eu posso ajudar as pessoas à minha volta? Então, se nós quisermos ser líder, a inspiração não é Faraó, é Jesus. Nós queremos servir, nós queremos apoiar. E isso é através da humildade. Isso conquista coração e mente das pessoas. E nessa parte da espiritualidade, né, independente da religião que a pessoa siga, desde que ela prega o bem, a pessoa, se ela segue aquilo ali, ela vai fazer o bem. E ela fazendo o bem, ela vai ser uma pessoa mais humana e que vai potencializar todas as outras pessoas, né, entregar melhor e também ter melhores relações de amizade dentro do ambiente de trabalho. O Ariel, você tinha mencionado sobre essa questão da corrente ali da bicicleta, né? Se um dente cai, a bicicleta para de funcionar e você tem que ou trocar toda a corrente ou deixar ela de lado. E dentro dessa cultura do feedback, eu acho que não só de conversar e um posicionar uma coisa que agradou, desagradou o outro, mas também ter aquele momento para ouvir a equipe, ouvir sugestões, porque muitas vezes a melhor sugestão para a sua empresa, talvez por hierarquia, vem de quem você menos espera, né? Talvez aquela pessoa que na hierarquia está lá embaixo, ela traga a solução para o seu problema. Acho que é um ponto importante também que o gestor, o gerente, ele tem que desenvolver, que é saber ouvir a equipe e ter momento para isso. Você concorda, Ariel? Com certeza. Vamos trazer para o assunto fazenda, que fica mais fácil, creio até que para a maior parte das pessoas que nos veem aqui. O gerente, ou o gestor, ou o líder, o nome que você quiser dar, ele não pode ser o melhor, a melhor pessoa que vai tratar de bezerra não pode ser ele, tem que ser o tratador da bezerra. A melhor pessoa que vai executar o trato também não pode ser ele, tem que ser aquele profissional que é naquele e assim por diante. A melhor pessoa da ordenha, a melhor pessoa do plantio, da colheita, enfim. E muito passa por isso, da gente perceber que o líder, o que o Beto falou, eu acho que o podcast pode acabar, é servir. Sim. Servir. O que nós podemos fazer para servir o outro, para que a atividade dele seja mais leve, mais agradável, mais produtiva?
E isso passa muito da humildade, de você saber que você não é e não vai ser o melhor naquilo. Eu não sou o melhor na 99,99% das coisas que estão sendo realizadas lá na fábrica nesse momento, enquanto eu estou aqui. São aquelas pessoas que estão lá desempenhando seus papéis que são os melhores. E a nossa função realmente é servir. O que a gente pode fazer para facilitar a vida do próximo, do outro, dentro da empresa de quem está trabalhando com a gente? O Beto foi muito feliz no que ele disse aí, e só complementando, né, voltando lá com relação à espiritualidade, é tudo, né? Eu creio que a espiritualidade, ela nos dá propósito. E quando todo mundo tem um propósito, a gente sabe para onde remar. Porque quando a equipe não tem propósito, e muitas vezes a gente não tem propósito porque a pessoa não sabe, começando por aí. Ela fala, gente, nós estamos fazendo o que aqui, para quê? Aí tem um caboclo remando para lá e outro para cá. E a canoa está mais próximo de tombar do que de ir para algum lugar, né? Então, realmente, a espiritualidade, ela nos orienta a um propósito. E mais importante do que o propósito do lucro, o propósito de executar qualquer atividade, é a gente ter o propósito de sermos melhores, sermos pessoas melhores, da gente servir. E quando a gente transforma isso, a gente internaliza isso, né, que realmente o meu principal objetivo, estando dentro da empresa ou fora dele, estando dentro da ordenha ou fora dela, eu ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, eu aprender com os meus erros, eu tentar facilitar a vida de quem convive comigo, eu ser uma pessoa gentil e, por fim, servir. A gente cria um propósito e todo mundo mira na direção certa, né? Eu creio que passa muito pelo que o Beto falou. Ô Beto, sobre essa questão do ouvir a equipe, até onde você acha que é interessante isso? E já emendando até uma próxima pergunta aqui sobre o desenvolvimento de pessoas. É possível transformar um funcionário, um empregado comum em um excelente profissional? Até que ponto isso depende do líder e da própria pessoa? Bom, primeiro, ouvir é fundamental, né? É o básico da comunicação. Sem ouvir, eu não consigo perceber o outro. Então, tem um dos hábitos, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é uma fantástica ideia, primeiro compreender, para depois ser compreendido. Eu quero só dar uma pinceladinha final na questão do feedback, para ajudar quem está nos vendo aí, do que eles estão falando, né, às vezes. O que é feedback? Como é que é isso? É retorno. Tem 2 formas de praticar o feedback. O feedback imediato. Quando alguém está fazendo alguma coisa errada, está jogando alguma coisa fora que não deveria, é a gente chamar a pessoa e dar para ela o retorno sobre a atitude dela. Você está fazendo algo que não deve. Então ele tem que ser na hora, tem que ser imediato. Por isso que é chamado feedback imediato. A única coisa que me faz eu não dar um feedback imediato é se o Igor estiver fazendo alguma coisa errada e eu ver que eu não estou no estado emocional que vai dar uma correção positiva, eu deixo para depois. Do contrário, é imediato. E o outro que eu acredito mais importante é o feedback programado. Eu sentar com o Igor, eu pedir para o Ariel falar aqui, meu amigo, eu preciso me desenvolver, eu estou com um plano aí de desenvolvimento, né? Então, uma das principais ferramentas que eu aplico no dia a dia é a análise SWOT. Para quem já fez planejamento estratégico de empresa, sabe dos 4 pontos da análise SWOT. Eu adoto 2, pontos fortes e pontos de melhoria. E eu tenho no meu notebook ali 12 pontos fortes do Beto e 16 pontos de melhoria coletados nesses 40 anos de troca de feedback, busca por feedback. E isso me ajuda muito. Eu já minimizei muito meus pontos de melhoria e já reforcei muito meus pontos fortes. E cada um fazer isso programadamente. Então, ouvir é fundamental. A outra pergunta é? A outra era sobre o desenvolvimento de pessoas, né? Como que a gente pode desenvolver talvez um funcionário ali, um empregado comum e um excelente profissional? Até que ponto isso depende do líder, da liderança e da própria pessoa?
Eu classifico as pessoas que passaram pela minha vida de duas formas. A que eu tive competência para desenvolver e as que eu não tive competência para desenvolver. Eu não quero atribuir responsabilidade às pessoas, mas sim à minha habilidade que faltou em algum ponto. Então, eu acredito que a grande maioria é questão da liderança. Mas nós somos vítimas desses modelos e dessas verdades absolutas. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Então nós adotamos isso e isso nos atrapalha muito no dia a dia. Ah, o Igor não tem perfil para fazer um café. Não, não é perfil, ele pode não querer fazer o café. Graças a Deus nós temos um endosso científico hoje, né? É outro livro que eu recomendo para todas as pessoas que eu quero contribuir com o desenvolvimento. Chama Mindset, de Carol Dweck. É fantástico, eu não tenho dúvida em dizer que é o melhor livro que eu já li para desenvolvimento de pessoas. É o melhor livro que eu já vi. Ele quebrou um monte de paradigmas em mim. Todo mundo pode ser o que ele quiser. Então, ela separa muito bem o talento do treino e ela mostra isso principalmente no esporte. Tiger Woods, um dos maiores nomes do golfe mundial, ele não tinha habilidade para golfe, foi treinado. Tem um outro cara aí que eu esqueci o nome dele, antes do Tiger Woods, que também não tinha, foi treinado. Eu faço uma simbologia com o que eu li e aprendi do livro. Eu diria que o Messi e o Neymar são talentos natos. O Cristiano Ronaldo foi força de vontade, dedicação, e ele fez o que precisava. E eu gosto muito de citar também o Oscar Schmidt. Ele fala lá que ficava aborrecido, chateado quando alguém chamava ele de mão santa. Porque mão santa não reconhecia que ele ficava 2 horas depois do treino lá, arremessando lá, né? Então, eu acredito que nós podemos sim. A questão importante é o histórico e algumas condições para eu desenvolver as pessoas. Quando eu estou conversando com as pessoas, vamos dizer o Ariel lá na fábrica, quem é o cara que veio me falar que eu tenho que melhorar? A minha pontualidade, a minha forma de expressar, a minha responsabilidade, quais os valores que vão ser trabalhados? É o Ariel. Quem é o Ariel? Cara, é um cara que eu estou com ele aqui há 2 anos, é um cara humano, é um parceirão. Quando eu tenho um problema conjugal lá em casa, eu me abro com ele. Ele é o cara que realmente faz diferença na minha vida. O que ele falar, eu vou ouvir e eu vou conseguir melhorar. Quem é o Ariel? O sujeito que acha que é o rei da cocada preta, que é o sujeito que toda hora chega perto da gente se achando o melhor cara do mundo, que não tem humanismo, que não é um cara que eu confio. Não vai adiantar nada, você pode falar 10, 20 vezes. Aí vem fruto disso. Eu já falei 10 vezes com a pessoa e não adiantou. Eu já falei, o que representa você e a sua fala para essa pessoa? Eu vou sempre acreditar que todas as pessoas têm coração. Todo coração tem um caminho. Se é eu, você ou Ariel que vai encontrar esse caminho, é que é a questão. E quando? Porque eu gosto muito de simbolizar o desenvolvimento e o amadurecimento das pessoas com o ciclo da semente. Então você planta uma sementinha de milho, ela germina, vira uma plântulazinha, se transforma em planta, produz a espiga, produz o grão, você seca o grão vai secando e morre. E você planta ele de novo, ele nasce. O que eu acredito? Que todos nós temos o ciclo da mudança. Quando que nós vamos conseguir isso, né? E tem pessoas que estão na minha vida e estão na fase ainda de amadurecimento para renascer. E eu não vou conseguir. E tem pessoas que eu já pego no estágio de vida que eu falo, eu não quero mais isso para mim. Então uma coisa que me anima muito, eu tenho umas 10 ou 12 depoimentos ali de pessoas que supostamente não tinha jeito. Era vício, era droga, era irresponsabilidade, era falta. E hoje o cara mudou como pai de família, mudou através de quê? Da conscientização. Eu acredito muito nisso. E eu acredito, sabe, que eu vivo falando para os gerentes, nós podemos, todos nós, fazer sessões de coach. Eu tenho um curso de especialização, eu tenho um curso de aprofundamento, um curso de coach e 2 especializações. Que eu acho o seguinte, quando nós sentamos numa mesa para contribuir com o desenvolvimento das pessoas, acontecem coisas que a gente não consegue descrever. E tem muita gente muito sensível, espiritualmente falando. Eu tenho um grande amigo lá em Goiás,
que ele me acompanhou lá durante 6 meses fazendo visitas nas fazendas. E ele é muito sensitivo. E ele ficava do lado vendo eu fazer a sessão de coach com as pessoas. E ele falava comigo: Beto, muitas das vezes eu vejo você falando coisas que não é você que está falando, não. Eu falei: meu amigo, eu sinto isso. Tem hora que a pessoa me pergunta uma coisa e eu respondo, eu falo: de onde saiu isso? Eu não vivi isso, eu não tenho isso. Então, quando a gente senta com o objetivo de desenvolver as pessoas, eu acredito muito, Deus faz presente. E nós conseguimos desenvolver as pessoas mais do que a gente imagina. A força que você tem de fazer uma sessão dessa, você não sabe medir. E eu tenho fatos na minha vida que aconteceram que eu falo assim: da onde saiu isso? O Ariel, e falando desse desenvolvimento das pessoas, a Carpec, ela sempre investe, né, no desenvolvimento dos seus profissionais. Como que isso acontece no dia a dia lá na fábrica de rações? Nossa, a Carpec realmente é uma cooperativa, uma empresa que valoriza 100% o funcionário, né? Nós somos prova disso, né? Todos eles, né? Eu creio que o primeiro, não teve nesses pouco mais de quase 11 anos que eu estou aqui, aquela ocasião em que alguém quis progredir, melhorar, e a Carpec não foi um caminho, não foi uma ferramenta para isso acontecer. Então, realmente, ao meu ver, é uma atitude muito acertada, né? Porque quando você proporciona a quem trabalha com você possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, você se torna mais eficiente. Porque é muito mais barato e eficiente você manter uma pessoa do que perder ela e ter que contratar uma nova e recomeçar o ciclo novamente. A gente sempre costuma achar, como o Beto falou lá no início da nossa conversa aqui, que o pasto do vizinho é mais verde, né? Não, o profissional que vai resolver a minha parada aqui, ele não está aqui, ele tá lá. Não é. Eu creio que dentro da nossa própria equipe a gente tem pessoas sensacionais e que muitas vezes elas precisam só daquela ocasião, né, do cavalo passar arriado para ela montar. E a gente tem que ser ferramenta para isso, né? Eu, líder, nunca gerente, gestor, nada. Eu nasci Ariel, filho do Júlio, da Sara, marido da Isabela, pai de 2 meninas. O que eu desenvolvi nessa trajetória foi muito graças ao esforço que a Carpec destinou a mim. Primeiro a confiança e depois ao esforço. Então, assim, o que o Beto falou inicialmente anteriormente, né, sobre você vai fazer um curso, faz um curso para você se conhecer. Foi um dos primeiros que a Carpec me proporcionou, que era dentro de um curso de liderança. Você se conheceu. Eu falei: meu Deus do céu. O que tem a ver, né? Eu sou isso aí mesmo. E isso existe uma distância muito grande realmente do que a gente acha que a gente do que nós somos, porque como nós somos percebidos, né? E isso é importantíssimo. E isso é muito importante. Então, assim, realmente o caminho da evolução dentro de uma organização, ele passa necessariamente em investir nas pessoas que estão dentro dela, o tempo inteiro. Só para finalizar, nós não podemos achar que se a gente estiver treinando ou ensinando uma pessoa, que seja a nossa atividade, que a gente é fraco e que a gente está abrindo brecha para perder a nossa cadeira amanhã. Eu vejo muito como o oposto disso. A pessoa que ela está disposta a se doar, a ensinar e a orientar, ela tende a permanecer muito mais no lugar que ela está do que o oposto. É verdade. Então é isso aí. Roberto, eu queria te fazer uma pergunta no seguinte cenário, no seguinte contexto. O líder, para ele ter uma boa
referência, né, dentro da equipe, ele tem que ser coerente nas suas palavras, nas suas atitudes, né? Porque muitas vezes a gente vê algum líder que quando vai falar para a equipe, ele fala uma coisa e quando ele vai fazer no dia a dia, as atitudes dele é diferente, são outras. Como que você avalia isso? Você depara muito com isso também? E o que você poderia argumentar sobre? Bastante. De novo, né, eu sou meio maniado com isso. Um outro livro que eu garanto muita gente já o leu aí, né, que está nos ouvindo já o leu, que é O Monge Executivo. E lá o James Hunter faz uma citação que é: o que você é fala tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que me diz. Isso é muito forte, né? Então, eu vejo que há uma falta de coerência, há um verniz social. Então, é o cara querer desenhar uma situação que você vai lá e entra por trás e não é real. E não está acontecendo aquilo. E as pessoas, né? Tem um ditado de um grande amigo meu que ele fala o seguinte: bobo é quem acha que o outro é bobo. Então, para de desenhar isso, cara. A pessoa está lá, está sabendo que você não é isso, que isso não acontece ali no ambiente, e ele quer traduzir aquilo ali num mar de rosas, num céu, numa coisa maravilhosa. E não é. Nem as ações dele são. É muito comum. É o cara se enganar, acreditar que ele é. Tenha essa humildade que o Ariel disse aí, de entender que você não é isso tudo, você tem que aprender mesmo. As pessoas estão te enxergando de forma diferente, você é muito mais avaliado do que você avalia. Essa é a realidade. O gerente não tem tempo, ele está numa correria, está num aperto danado. E nós falamos no início aí, né, o tanto que é importante para ele saber a diferença, aprender a diferença entre o que ele acha que é e como ele é percebido, é sobre essa questão da correria. Henry Ford, lá nos primórdios lá da Ford, ele dizia, né? Todo gerente tem que praticar ócio criativo produtivo. O que é isso? Certa vez que tinha uma turma andando lá na pequena oficina da Ford, lá na indústria da Ford, e ele mostrando para as pessoas lá. Ele passou por um corredor e falou: ó, nessa sala, vocês vão ver as direitas aqui, estão as pessoas mais bem pagas, ganha mais do que eu, tem gente que ganha mais do que eu como dono da empresa. Aí quando veio um cara, um desses que estava visitando a fábrica, foi nele e falou: aqui, você observou que numa daquelas salas ali tem um cara sentado na cadeira, com os pés em cima da mesa, olhando para o teto? Ele falou: eu vi. Eu falei: você não vai fazer nada? Ele falou: não, ele pode ser o cara responsável por desenvolver um motor 4 tempos. Então isso é que é a visão de ócio criativo, né? Isso é que é a visão de um gerente. É ser humilde mesmo, é entender que a servidão é o caminho. Então, eu tenho um treinamento meu falando lá que o líder precisa ser mais do que os outros. Mais flexível, mais compreensivo, mais humano, mais tolerante, sem querer ser bonzinho, sendo firme. Conseguir essa dosagem é que é o grande diferencial. Eu simbolizo para as pessoas o seguinte: você vai lá para fazer para a esposa lá no domingo, lá uma graça, e você entra na internet, pega uma receita e vai fazer o almoço do domingo. E nessa receita você teve o capricho de ir lá e comprar 10 ingredientes, 10 temperos. E você precisa usar com acuidade cada tempero. Se o tempero você deixar de usar algum, vai faltar sabor. Se você usar algum em excesso, vai atrapalhar seu prato. E o que é o tempero? Rigor, punição, companheirismo, amizade, compreensão, exigência, clareza do papel. É uma mistura de coisas, de sabores muito diferentes. Quem consegue usar isso na forma certa? Consegue desempenhar a liderança. Até porque, quando a gente fala da humildade do líder, talvez o cargo que seja mais... Agora me fugiu a palavra, mas assim, é o que ocupa na hierarquia o cargo maior, só que é o que depende de toda a equipe entregar para que ele entregue o dele. Isso. Então, se a equipe não entrega, ele não vai entregar. Ele precisa ser apoiador, servidor. Justamente. Dar a melhor condição para as pessoas fazerem o melhor trabalho. O Ariel, e no que o Beto estava falando aqui, como que é equilibrar a cobrança por resultado e também uma gestão humanizada com a equipe ao mesmo tempo? Porque o gestor, o líder, ele tem essa pressão por resultado que vem do seu superior, da diretoria, né? E como que faz esse equilíbrio, Ariel?
Eu creio que passa muito do que eu disse há um tempo atrás aí sobre você saber diferenciar o certo do sensato. Porque para a gente atingir, né, os nossos objetivos, números, nós não podemos ser cavalo de carroça que tá com aquele tapa-olho aqui. Olha só para baixo e para frente. Olha para baixo e para frente. E o que o carroceiro mandar, você tá fazendo. Então, assim, o protocolo, ele existe, deve existir, mas, assim, tem hora que a gente tem que... o sensato tem que sobressair. Tá o exemplo do Beto ali. Você tem um funcionário lá, por algum motivo, e ele tá fazendo alguma coisa errada. E você conhece aquela pessoa. Porque se você não conhece, você já falhou aí. Se você é dono da fazenda, você não conhece quem trabalha com você. Eu não sei nada sobre ele, eu não sei do que ele gosta, que time que é todo. Cara, você tá errado. Você vai ter que tocar sua fazenda sozinho. Então, assim, você conhece aquela pessoa, você sabe como é que é o tipo dela. E às vezes, numa hora ela jogou um papel no chão, mas não faz parte dela aquilo lá. Não é a hora de você chegar. O certo é não, sei lá e falar, não pode jogar o papel no chão. Mas o sensato eu conheço esse caboclo aí, eu vou pegar esse papel, jogo ele fora e talvez numa outra ocasião eu falo para ele isso com outras palavras que ele entenda. Então, assim, é muito difícil a gente manobrar a sua pergunta assim, entre conseguir um ambiente harmônico, conseguir uma equipe harmônica e atingir resultados, né? Apesar de que um é consequência do outro, né? A gente não consegue atingir resultados se a gente não tiver um ambiente harmônico. Então, eu creio que o maior desafio mesmo para a gente atingir os resultados é nós termos a gente conseguir afinar a viola de todo mundo para na hora que todo mundo descer a mão lá, sair o mesmo som. Tocar a mesma música. Ô Beto, e agora olhando para o futuro, como que você enxerga o futuro da gestão, do agronegócio, enfim, das empresas também? Como que você avalia o que vem pela frente aí para um gestor, para um líder? Com preocupação. Eu participei de um podcast dias atrás, onde o título era A mão de obra é um grande desafio, mas fique tranquilo, vai piorar muito. Porque nós temos uma situação, né, muito adversa. Por exemplo, é a questão da demografia. Nós temos uma demografia aí que contribui para a escassez da mão de obra. Então, nós temos a famosa pirâmide invertida. É menos gente para trabalhar e mais gente idosa. Então, nós somos filhos de famílias de mais irmãos e estamos, né, quase todos nos mantendo em 2 filhos, 1 filho, no máximo 3 filhos. Essa demografia vai dificultar muito. E o que eu vejo de futuro? Vai ser uma grande limitação, está sendo uma grande limitação. Eu fiz um trabalho meses atrás lá em Goiânia e os produtores me chamaram numa mesa lá, depois na confraternização, falando, Beto, olha você vê a situação das nossas 3 fazendas. São índices que eu acho fantásticos. Eles têm taxa de prenhez acima de 28%, 30%. Eles têm média de leite de acima de 40 litros por vaca dia. Eles têm uma condição de produção de forragem fantástica. O custo alimentar deles é fantástico. Quando eles fazem um benchmarking com as fazendas, nas empresas que dão consultoria financeira para eles. E nós estamos pensando em parar, cara. Por quê? Porque não tem gente. Nós estamos passando apuro demais. Estamos com medo, né, com riscos agora real de decrescer esses resultados. Porque falta gente e não tem erro, né? Um dos grandes desafios é dimensionamento de equipe. Como que eu dimensiono uma equipe? Não dá para o cara ficar sentado lá da sala dele e vai, não, mas aquilo ali faz com 10 minutos. Não, mas dá para fazer esse trato das vacas aí com 1 hora e pouquinho, sem ele ir lá, sentar junto, pegar para fazer e mensurar. E o dimensionamento é um grande desafio, mau dimensionamento de equipe. E quando o dimensionamento está mal feito, 2 coisas vão acontecer. A rotatividade vai aumentar, porque as pessoas vão estar sendo exploradas,
e vai haver negligenciamento de qualidade de processo. E às vezes até de realização de processo. O cara não consegue fazer, ele não vai fazer. Então, eu vejo com muita preocupação. E eu fiz uma pergunta para a IA outro dia, bastante interessante, né? Essa situação que nós vivemos hoje tem algo a ver com a abolição da escravatura? E a IA me respondeu. É uma pergunta bastante corajosa, mas tem muito a ver. Porque lá em 1888, os donos de fazenda, numa semana, tinham um volume grande de escravos trabalhando de graça e agindo da forma que eles queriam, debaixo de chicote. No mês seguinte, chegou famílias de imigrantes que eles não podiam fazer nada, senão os caras trocavam de fazenda, eles não sabiam como lidar, tiveram que tirar o revólver e o chicote do capataz deles lá, mudou tudo. E a IA me respondeu o seguinte, falando, olha, tem e é mais preocupante. Lá em 1888 foi legal e foi abrupto. Agora, essa situação que está vivendo a mão de obra, ela é mais preocupante porque tem gente que vai morrer afogado sem saber que está afogando. Acha que dá para tocar. Então eu vejo uma despreocupação muito grande das pessoas, não tem uma produtividade, não tem uma qualidade, rotatividade acima de 80%, rotatividade acima de 30% é enxugar gelo. Você treina uma pessoa, ela vai embora, você treina uma pessoa, ela vai embora. E as pessoas estão falando assim, dá para ir, dá para ir. Não, filho, toma uma atitude. Então eu tenho instruído muito o meu cliente lá que é produtor de leite, e ele está com um plano de crescimento lá. Ele está tirando hoje 3 mil litros de leite e ele quer no ano que vem ir para 5 mil. Não tem moradia, não tem máquina suficiente, não tem condição de trabalho para as pessoas, não vai, fica nos 3 mil. Cria sua estrutura primeiro, vai para 5 mil com uma segurança, com uma forma que vai te garantir rentabilidade. Ele está construindo uma casa na areia, vai cair, vai prejudicar. Então, eu acredito que vai passar por pessoas que estão preocupadas e vão tomar atitude. E pessoas que estão preocupadas e não vão fazer nada, vão cair. E as pessoas que não estão preocupadas e acham que vai sair mais rápido ainda. Então, preocupa muito e tomara que as pessoas se conscientizem que precisa fazer algo, precisa criar um ambiente atrativo para que as pessoas queiram vir. Então, está cheio de gente me perguntando, né? Roberto, eu tive uma venda de um negócio meu, eu estou com 20 milhões de reais, em que eu invisto? No que você quiser tocar. Leite dá dinheiro? Dá. E prejuízo? Muito. Então, o que vai ser? Como que você vai tocar isso? Como é que você vai lidar com essa situação? Eu acredito que leite e o agro, de maneira geral, é uma das melhores opções de remuneração que nós temos. Eu estou vivendo uma realidade numa fazenda que o dono, o grupo, tem 17 lojas de supermercado, 5 postos de gasolina e mais outros bens. E eles estão com 15 mil boi confinado e vão passar para 30 mil. Rentabilidade dos negócios deles urbanos é de 2% a 5%. Rentabilidade no confinamento, na pior das hipóteses, foi 16% e deu até 23%. Essa vai ser a realidade. Agora, só para quem? Para quem conseguir lidar bem com quem realiza os processos com excelência. Ontem melhor que hoje, amanhã melhor que... Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Quem conseguir isso vai ter sucesso, né? E vai ter futuro. O Ariel, quando a gente fala também de futuro, a gente menciona as novas gerações, né? Essa galera que está chegando agora para o mercado de trabalho. Queria te perguntar também como que você enxerga o futuro da gestão e o que você percebe de diferente no perfil dos colaboradores da fábrica 10 anos atrás, 11 anos, né? Faz esse ano a nossa fábrica, de hoje, turma que chega hoje. O que você vê essa mudança e como que você enxerga esse futuro da gestão de pessoas? Uma coisa que é inegável, isso é fato. O pessoal fala da geração Y, Z, sei lá o quê, eu não entendo disso, mas nós estamos numa geração diferente agora, né? Então, assim, nós tivemos aí a geração dos meus pais, que hoje está com 70 anos de idade, e depois dos meus irmãos, que hoje estão aí com 45, 50, depois a minha beirando 40, e agora vamos pensar na nova geração e abaixo de 25, sei lá.
Nós somos melhores do que os atuais? Não, eu acredito que não. Mas antes a gente era criado com uma aspereza que fazia a gente suportar mais, né? Então não era um batido de pé e um não que ia fazer eu desistir. Hoje pode ser que seja. Então nós vamos ficar querendo lutar contra essa realidade. Eu acho que é dar murro na ponta de faca. Se a gente tem essa realidade, nós temos que saber adequar com elas. Então, assim, respondendo a primeira parte da pergunta, se a gente comparar a primeira turma com a atual, a primeira era melhor do que essa? Melhor não, mas era um perfil diferente. Era um perfil que era mais preparado para o não, mais preparado para um puxão de orelha, era mais preparado para uma negativa, né, para perda. E hoje o perfil mudou. Mais sensível, vamos falar assim. Mas nós produzimos hoje mais do que nós produzíamos há 10 anos atrás. Então, assim, existem caminhos. O Beto também foi muito feliz em falar. A gente não pode acreditar que tem uma pessoa que ela não tem jeito. Beleza, se ela não quiser, porque o primeiro passo sempre sai da gente. Nunca o seu primeiro passo, para você estar aqui onde você está nesse momento, o seu, o meu, ele partiu de nós. Não teve o pai, a mãe pode pegar o pé nas costas e não vai. Se você não quiser ir, não vai. A gente parte disso aí. Mas quando a gente tem uma pessoa que ela está disposta a dar esse primeiro passo, não importa qual é o problema dela, a gente tem que tentar ajudar, a gente tem que tentar guiar, tem que tentar estimular. Jesus falou que nenhuma ovelha seria perdida. Se a gente for parar para pensar na profundidade disso, isso é muito forte, porque nenhuma ovelha inclui eu, e inclui aquele que pode me matar daqui a 1 minuto. E ele também não vai poder ser perdido. Aquele que está me roubando, aquele que está me destratando. Então, assim, isso indica que o caminho da evolução, ele vai acontecer, ele deve acontecer, para todos. Então, eu acredito que a maior mudança que realmente que aconteceu é isso. Nós fomos criados... eu, meu pai, meu avô, foi num batido diferente do que está sendo criado hoje. A gente mudou. Antes, na minha infância, eu não tive telefone, eu não tive computador, eu não tive um monte de coisa que hoje, meu filho de 5 anos de idade, ele me dá aula, né? Ele, tipo assim, então, assim, não tem como, era melhor do meu jeito, era melhor. A gente tem esse preciosismo, né? Essa tendência de achar que o jeito bom é o meu, o jeito bom é o que eu fui criado. E, na realidade, se tudo caminha para o bem, se tudo caminha para a evolução, há um porquê de estar acontecendo isso. E a gente tem que saber se adequar. E também para reter os talentos, né? A gente falou bastante ao longo desse podcast da flexibilidade que tem que ter hoje, dessa humanização. Então, tudo isso aí também, para a gente conseguir reter as pessoas, diminuir o turnover, que é um gargalo também que a gente tem. Beto, Ariel, acho que se a gente puder, a gente ficava aqui até a hora do evento. Copper Leite é um tema que rende muito assunto, principalmente diante de tanto conhecimento, experiência, né, do Beto, do Ariel aqui também, que tem uma bagagem muito bacana. Mas está dando aqui a nossa hora, Beto, eu vou deixar agora com você um espaço para a sua mensagem final, caso você queira completar alguma coisa que talvez a gente não abordou, fica à vontade e já te agradeço também mais uma vez por ter aceitado o convite. Ô Igor, eu que agradeço a você, a Carpec, em nome de todos os diretores da Carpec, a confiança de ter me convidado para esse evento importante de vocês. Eu me sinto lisonjeado com isso, né? Feliz. Obrigado também pela oportunidade aqui de trocarmos essa ideia no podcast com uma pessoa que tem uma boa experiência, uma visão humana muito boa, que é o Ariel.
o tema, a forma como você conduziu, muito bom, excelente, os questionamentos. E o que eu quero dizer para a pessoa que está nos ouvindo aí, que está passando um sufoco enorme, mão de obra, gente não tem jeito. A primeira coisa, para de potencializar o difícil. É uma coisa que eu estou tirando do meu vocabulário, mas isso não é fácil não, né? Mas isso é difícil demais, né? Tudo na vida é difícil. Não vamos potencializar. A nossa mente não consegue separar a realidade de virtual. Quanto mais você falar que as coisas são difíceis, mais difíceis vão ser. Esse trabalho meu, além de ser um trabalho, a minha forma de vida, ele é um propósito de vida. E eu quero convidar cada um que está nos ouvindo no podcast, eu espero depois até que vocês coloquem aí o @ aí, eu tenho um Instagram lá com 900 dicas de gestão. São 900 dicas, experiências vividas naquela semana sobre a condução de gerentes e pessoas no agro, mais especificamente no agro. Mas eu acho que serve para nossa vida de forma geral. Acesse o Instagram, o TikTok e veja lá, comente, discorde, pergunte. Vai ser um prazer enorme ter pessoas abordando lá o Instagram, o TikTok, eu acho que até no Facebook também, hoje pouco usado, mas está lá também. E eu estou à disposição para responder lá nas redes sociais, o que tiver de dúvida. Mas entenda, o Ariel falou um negócio aqui que eu também comungo da opinião. O seu jeito é o jeito certo, apenas melhore o seu jeito. Faça de uma forma que te dê resultado. Mude o que você precisar mudar. Entenda que há uma mudança em tudo que nós estamos fazendo no mundo. A mudança ela é genuína, verdadeira e é muito rápida. E com a mão de obra não é diferente. As pessoas hoje têm opção para escolher outra empresa se você não criar a condição que elas precisam para trabalhar. Basicamente isso. E não é por causa da dificuldade, da escassez, que você também tem que deixar de fazer seu papel. Cobrar, exigir e construir resultados. Resultado é o que vai te manter, não tem outro jeito. Não adianta criar uma situação aqui de que não, isso é segundo plano. Não é. Precisa ter resultado, sim, senão você não vai sobreviver. O mundo aí fora é cruel em relação a resultado, a parte financeira, e eu acredito que você vai fazer melhor pela empresa, por você e principalmente pelos funcionários, se você conseguir maximizar lucro. Bacana demais, sensacional. Beto, foi um prazer conversar com você, né? Tenho certeza que para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo aí, vai tirar várias reflexões desse nosso bate-papo e de toda essa bagagem que você compartilhou conosco. Ariel, muito obrigado também por ter aceitado o convite, foi um prazer conversar contigo. Deixa espaço aberto aí também para você deixar o recado para quem está nos assistindo, especialmente aí para os nossos cooperados, né, os nossos produtores. Sim. Enfim, o agradecimento é nosso por estar aqui, né, para a gente poder dividir um pouco das nossas experiências, dores, às vezes pode ajudar alguém, né? O objetivo é esse. E falando especificamente para o nosso cooperado, né, o Cooper Leite, ele foi criado, é um momento que a gente... ele foi criado para a gente levar soluções que melhorem a eficiência produtiva do produtor de leite. E nós estamos aqui, a gente não falou de nutrição, a gente não falou de vagão, de máquina, de ordenha, nós basicamente falamos de pessoas, né? E o motivo do Beto estar aqui hoje a gente conheceu o trabalho dele através da internet e há muito tempo a gente está vendo fazendas como o Beto mesmo citou, que fazendas eficientes que estão começando a desanimar porque não tem gente, não tem pessoa. E fora isso, aquelas que têm uma rotatividade altíssima. Então a pessoa, às vezes o produtor ele não quer sair, mas ele vai ter que sair, porque quando você tem uma rotatividade muito alta, você tira uma pessoa que é treinada, que é capaz de executar, e coloca uma que deve recomeçar. Nisso a sua CCS vai para o saco, a sua produção vai para o saco, a sua eficiência vai para o saco. E o dinheiro também.
Então, nós realmente acreditamos que tudo tem um momento oportuno, né? Nós já falamos nesse evento, Beto, de várias situações, principalmente relacionadas à produção, e a sua é intrinsecamente ligada à produção. Só que olhando de uma outra perspectiva. Aqui no podcast a gente falou muito de gerente, mas na verdade você, que é o dono, né, da fazenda, você é esse líder, gerente. Você é esse gerente, você é esse gestor, isso vale ou para você, ou no caso de uma fazenda que às vezes já tem pessoas que estão nessa função, né? Não existe sucesso em nenhuma atividade com pessoas frustradas, com pessoas infelizes. Não existe. Então, o sucesso ele depende disso. E cabe a gente criar. Se vai ser com o perfil de pessoa à la meu pai, ou se vai ser com o perfil de pessoa dessa nova geração, cabe a nós fazer com que elas sejam felizes e fazendo o que elas estão fazendo para terem sucesso e nos dar sucesso também. Importante que seja construído um ambiente harmônico, né, de amizade, de humanização, né, para que a gente consiga ter esse sucesso, cada um dos nossos produtores, especialmente, né, dos nossos cooperados nas suas atividades. E como o Uriel mencionou, quando a gente fala de agronegócio, a preocupação muitas vezes é o clima, é o mercado, é os produtos, os insumos, mas as pessoas também cada vez mais sempre fizeram, né? E cada vez mais faz diferença na produção de cada um. Para você que nos acompanhou até aqui, agradeço pelo carinho da audiência, a gente espera que esse bate-papo tenha feito sentido também e que leve a vocês várias reflexões. A gente vai ficando por aqui, este foi o 13º episódio do podcast Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo.